Pastor Deco, por favor, vem pra cá. Dá uma salva de palma pro pastor Dequinho aqui, ó. Eu sei que ele não gosta, ele é de casa mesmo. Ele é de casa, mas é uma honra, um privilégio poder ter esse homem de Deus aqui com a gente para nos ministrar numa palavra aí. Abra seu coração, prepare seu coração, seu pensamento, né? Que eu sei que tem algo precioso de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão para o pastor Deco. Obrigado, Espírito de Deus, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela mensagem que o Senhor já nos mostrou desde o começo, esse culto, através da oração, Pai. E esse culto é para Ti, Jesus. Esse culto é para Ti. E no meio desse momento de receber uma palavra, de Te adorar, eu sei que vem uma resposta para minha alma, para meu coração. Ela vai ministrar essa manhã tudo aquilo que eu estou precisando, Pai, nessa caminhada. Então eu quero abençoar a vida do pastor Deco, flui através dele, flui através dele, flui, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar. Continua fluindo em graça e em amor. Continua fluindo, Pai. Não se trata de nós, se trata do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém e amém. Obrigado. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém. É honra poder estar aqui mais uma vez para poder ministrar junto com vocês, entender um pouco mais do que Deus quer falar conosco neste tempo. E eu creio que Deus tem coisas tremendas para falar no nosso coração. É que a gente não tem tempo para escutar Deus. A gente acha que domingo de manhã já está bom. No próximo domingo eu vou lá ver o que Deus quer falar comigo. No próximo domingo eu vou lá. E não é assim que Deus quer um relacionamento, porque a gente não vive só domingo, né? A gente vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas domingo eu vou escutar o Senhor. E na verdade nós temos que reavaliar a nossa situação com Deus. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Não é? Talvez a gente esteja andando no automático, né? Talvez a gente esteja andando da maneira que a gente sempre pensou que seria. E tem algo que precisa ser liberto na nossa mente. Eu queria que você entendesse isso. Tem algo que precisa ser liberto na nossa mente. Porque às vezes a gente pensa, é assim, pronto e acabou. A palavra de Deus fala isso, mas não é bem assim, não. A palavra de Deus fala isso, mas não é bem assim. E nós temos que reavaliar nossos pensamentos. Às vezes nós temos um vício aí, nós temos uma prisão. Tem grilhões segurando a nossa mente para que a gente não possa entender o que Deus está falando neste tempo. E mais que isso, nós temos que estar dispostos a ceder ao Espírito Santo que trabalha na nossa mente. Amém? Hoje, quando eu cheguei, alguém falou assim, você veio sozinho? Eu falei, hoje nós temos um evento lá na igreja. E, irmãos, ontem e hoje nós estamos tendo o evento do Quem Se Importa, 12ª edição lá em Sabaúna. E esse evento começou já há vários anos, nós ficamos 2 anos sem fazer, acho que foi por causa da pandemia e mais alguma coisa, mas um evento voltado para a igreja, sabe? Não é um evento evangelístico, mas é voltado para a igreja. E ontem a pastora Selma foi lá dar uma palavra, a pastora Selma de César, e uma palavra dura, sabe aquela palavra que pega você mesmo assim e fala assim, acorda para a vida. Não é bem assim não. Se você é igreja, acorda para a vida. Se você é servo de Cristo, acorda para a vida. Tem coisa que você precisa melhorar. E foi muito bom, sabe? Tivemos várias igrejas lá, e eu chamei um sanfoneiro de Biritiba, num evento que eu fui em Biritiba, e foi o Joquebed, você não vai morrer. E eu falei, irmão, a gente precisa viver, a gente precisa ver e viver isso, sabe?
a manifestação do que Deus está fazendo em outras igrejas. O que Deus está falando em outras igrejas? Quando você vai visitar uma igreja, você aprende duas coisas, né? Uma coisa que você podia trazer para a sua vida e uma coisa que você nunca deveria fazer na sua vida, não é verdade? E a gente aprende, irmãos, e é preciso que a gente viva o que Deus tem para nós neste tempo. Então, esse evento do Quem Se Importa envolve os jovens da igreja e a gente deixa eles trabalharem do jeito que dá. E você vê os sentimentos de pertencimento de cada um quando vai para fazer uma decoração, quando vai para ensaiar uma dança, a preparação, como vai ser isso, como vai ser aquilo, como vai ser aquilo. E você vê a igreja se movimentando, não é? A igreja ativa, e isso enche o meu coração. Então, quando eu vejo os bastidores, uma coisa que eu amo é os bastidores, sabe, de um evento. Todo mundo trabalhando ali, fazendo aqui, um brigando com o outro ali, vai fazendo lá, não é bem desse jeito, queria fazer desse jeito e tal. E daí, quando acontece, e aí vocês veem aquele vidinho do pastor lá, né? Foi uma bênção. E porque, irmãos, o nosso coração enche de alegria quando você vê a igreja ativa. A igreja ativa, ela gera algo, sabe? Para as próprias pessoas que estão trabalhando e para aquelas que vêm e vêm para o culto, para cultuar a Deus naquele dia, né? Então, hoje, eles estão continuando a segunda parte do Quem Se Importa, e eu precisei não convidar ninguém para vir aqui, porque senão alguém ia ficar bravo comigo, porque eu tirei gente de lá, e, inclusive, eu deixei um vídeo lá para honrar uma pessoa da igreja, e é até bom que eu não esteja lá, que eu sou meio chorão, e vai ser um dia assim, lá também especial. Eu queria que você entendesse que nós estamos num tempo em que Deus, Ele quer ouvir mais você. Como assim Deus quer me ouvir? Deus, Ele quer ouvir mais você, mas ouvir do fundo do coração. Ouvir o que você tem para falar para Ele do fundo do seu coração. Não a nossa oração que acabou virando uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Porque às vezes, irmãos, a nossa oração está sendo uma reza, não está sendo oração. A gente já tem a nossa oração formada: Pai eterno, poderoso, abençoa o meu dia, abençoa a minha família e me guarde, amém. Pai eterno e poderoso, muito obrigado por esse dia e me dá um descanso e pronto. Às vezes a nossa oração virou uma reza e a gente acaba deixando isso fluir como se tivesse tudo bem e não está. Por isso eu digo, Deus quer te ouvir. Você pode repetir comigo? Deus quer me ouvir. E é importante, irmão, que você entenda que Deus, Ele quer ouvir com você sendo objetivo para Ele. Objetivista, existe isso? As suas palavras têm que ser com intenção do coração mesmo, sabe? Não adianta a gente querer falar bonito diante de Deus ou querer enfeitar a nossa oração para Deus. Não, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então é preciso que a gente aprenda a se rasgar mesmo diante de Deus para deixar Deus falar o que Ele quer. E você vai ser criticado por isso. Você vai ser criticado quando a sua oração for realmente de um coração quebrantado. Quando for realmente de um coração contrito. Quando for realmente de uma pessoa que quer falar com Deus e quer ouvir a Deus. Não é? Assim como a nossa adoração. Um coração simples, um coração quebrantado. É preciso que a gente entenda isso. Eu vejo essa menina tocando violão ali, eu vejo isso. Eu vejo um coração quebrantado, contrito. E eu creio que Deus recebe a adoração de pessoas que têm um coração contrito, quebrantado diante dEle. Por quê? Porque a minha adoração é para Ele. Só para Ele. Né? Eu tenho certeza que ela também fica brava, né, Dai? Quando fica brava, quando você fala assim, irmãos, levanta suas mãos. Aí sempre tem um irmãozinho assim, ó. Levanta suas mãos, dá uma glória a Deus. E a gente fica bravo, sabe por quê? Porque a gente está aqui tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, querendo ver a manifestação da pessoa ali na presença de Deus, e a pessoa... Não é? E é importante você entender que a partir do momento que você quebranta o seu coração, as pessoas vão te apontar.
A partir do momento que você sente que você tem liberdade mesmo na presença de Deus, as pessoas vão te criticar. A Bíblia nos conta em 2 Samuel, no capítulo 6, quando Davi vinha saltando diante da arca da aliança, e a Bíblia diz que ele saltava com todas as suas forças, e aí a Mical apontou ele, fala assim, tem graça o que você está fazendo, pulando lá e se despindo diante das servas, diante do reino, o que você pensa que você é? E ele deu uma sentença para ela, e ele falou assim, olha, eu continuarei fazendo isso, porque eu sei que é para o meu Deus que eu estou fazendo. Irmão, sempre vai ter um espírito de Mical apontando você, sabe, pessoas que não sabem quem é o Deus que você serve de verdade. Na presença de Deus há liberdade, amém? Fica comigo então, na presença de Deus há liberdade, e é exatamente disso que eu quero falar com você hoje, sabe? A gente precisa entender que nós somos livres. Eu tenho um versículo comigo, que foi o versículo quando eu me converti, há 24 anos atrás, às 23h55 da noite, quando eu fiquei brigando com uma mulher lá, que ela estava em casa, ela falava da palavra e eu falava, eu já contei várias vezes, mas vou contar de novo. Cheguei em casa do serviço às 10 da noite, e tinha uma mulher na minha casa, junto com a minha esposa, minha falecida esposa, e eu cheguei de moto, aquela mulher falando assim, eu posso orar pela sua moto, pelo seu capacete, por você? Eu falei, pode, oração nunca é demais, não é assim que a gente fala? Oração nunca é demais, ora aí. E olha, Deus está falando que você é dele, viu? Que ele quer você para ele. Eu falei, é? E como é que vai ser isso? Ele falou assim, e ele quer você hoje. Eu falei, mas eu não quero ser crente. E o que te impede de ser crente? Eu falei, olha, crente não pode ir na festa do peão, crente não pode beber cerveja, e crente não pode caçar tatu. E eu gosto dos três. Ela falou assim, tudo que você tiver de deixar de fazer, é o Espírito Santo que vai te incomodar. Eu falei, então vamos. E ela foi falando da Bíblia, e rebatendo, e eu rebatendo, e tal, e a minha esposa sentada assistindo, Aí deu 5 para meia-noite, eu falei assim, tá bom, aonde que eu assino aí? Ela falou, não, eu vou orar por você, você vai orar comigo, e você vai confessar Jesus hoje, a partir de hoje, a sua vida é de Jesus. Você lembra quando você aceitou Jesus? Talvez foi aqui na igreja, você veio aquela turma lá, e vamos aceitar Jesus, e confessa aí Jesus. Confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, foi na minha casa. E logo depois, a minha esposa faleceu, e eu entendi que foi um tempo que Deus me trouxe para o Evangelho. É claro que nesse tempo teve muitas cacetadas na vida. Você parou de caçar tatu? Não. Continuei. Até que um dia a polícia me pegou no caminho com uma caça. E eles falaram assim, olha, nós podíamos te levar preso hoje. Eu e mais 2 companheiros. Falei, porque não tem fiança para caça e vocês estão com a caça aí. Falei, olha, nós não tem dinheiro para ir no shopping. Nós não tem dinheiro para passear. Nosso divertimento é andar para o mato aqui procurando bicho para nós matar, para dizer que nós matamos. E nós nunca mata nada, hoje nós matamos um bicho, vocês pegaram nós e agora? E aí aqueles policiais me acompanharam até em casa. Quando ia chegando em casa já estava a família inteira, os irmãos, os cunhados, tudo reunido na frente de casa. E eles falaram, vê se não acontece de novo, porque vai dar ruim para vocês. Parei de caçar. Parei de beber cerveja? Não. Mas um dia eu estava no bar, meu cunhado, que hoje não é mais bar, porque um dia foi profetizado que não ia ser mais bar, ia ser mercearia. Até que Deus incomodou ele, no outro dia ia passando um cara lá na rua, ele falou assim, o que você está fazendo? Nada. Deu uma marreta para o cara, falou, quebra tudo esse balcão aqui, que a partir de hoje não vai ser mais bar, vai ser mercearia, porque alguém profetizou. Mas eu estava ali naquele bar, tomando, irmãos, 2 dedos de cerveja. E eu saí sem camisa, assim, na porta do bar. Quando eu saí, eu virei o copo de cerveja. Quando eu virei, eu olhei, ia passando uma irmãzinha que estava com a gente na igreja, cuidando do departamento infantil.
Sabe aquela irmã bonita, que passa assim, um sorriso, esperando assim, paz do Senhor, e você com o copo de cerveja? Foi o pior escândalo da minha vida. E não foi porque eu estava bêbado, porque eu estava com um monte de cerveja, estava na roda, não. Foi um dedo de cerveja. Parei de beber. Festa do peão, nunca mais fui, irmão. E foi bom porque depois começaram um monte de coisas contra os animais, eu também concordo com isso. Mas a gente ia por causa da farra, por causa do forró, por causa dos boiadeiros, porque a gente tinha que usar uma cinta de fivela larga, porque calça apertada, porque bota e tal, chapéu na cabeça, e nada a ver. Mas era gostoso você estar lá no meio, festa do peão. E Deus vai libertando a gente, irmão. E eu vou falar uma coisa para você, se você ainda tem algum vício, se você ainda tem algo que está preso aí, Deus ele vai criar uma situação para te escandalizar, se você não parar antes. Porque Deus causou algo, foi causando as situações, para que eu falasse, cara, eu acho que eu não posso mesmo. Nossa, eu acho que não vai dar mesmo. E vai dar ruim se eu continuar. Então eu glorifico a Deus por isso. Então eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus. Então é um processo muito grande, aconteceram várias coisas na minha vida. Uma pregação do ano retrasado aqui, eu falei assim, o título está lá no YouTube, lá é Recomeço. Eu falei aqui nessa igreja, eu nunca tive problema com recomeço. Sabe, nem de trabalho, nem de igreja, nem de casamento, nunca tive problema com isso. E cada recomeço você aprende alguma coisa. Então, não importa se você está recomeçando ou se vai ter que recomeçar, coloque Deus junto com você. Deixa Deus ouvir com clareza o que você quer falar, porque a gente se embanana tudo na hora de falar com Deus, é verdade ou não é? Teve uma irmã lá que ela contou um testemunho lá, eu fui orar com Deus lá, eu ajoelhei, aí eu peguei, pus a cabeça assim no colchão, que eu estava orando de joelho na cama, pus a cabeça no travesseiro, e continuei orando assim, daqui a pouco eu acordei de madrugada. Não adianta você querer orar confortável, irmão. Acordou com dor na lombar, porque dormiu de mau jeito, dormiu orando. Então Deus, Ele quer que você seja objetivo, amém? Tem muita coisa dentro de nós que ainda precisa ser liberta, e às vezes é na mente, eu tenho certeza que é na mente. Eu tenho certeza que, às vezes, quando alguém fala aqui de dízimo e de oferta, você fala assim, eu só não concordo com dízimo e com oferta. Mas a Bíblia, ela dá sempre uma condição, se você der, você vai receber. Em Lucas 6,38, ele fala assim, olha, dê e Deus te devolverá. Né? Você vai lá para Provérbios 3, ele fala assim, olha, honra o Senhor com as suas primícias e tal, e conta a bênção. Ouça o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Ouça e obedeça, e o Senhor vai te abençoar. Não é? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele fala também a respeito de você dar. Dê. Oferta, irmão, faz uma prova com Deus. Nesse tempo, eu também não concordava com o negócio de dízimo, mas antigamente tinha um estudo, era de poucas pessoas, eu não era aqui, não, era quando era a igreja lá embaixo, e eu aprendi a palavra do dízimo, e eu vim lá de Sabaúna com a chuva lascada, e eu trouxe meu filho comigo, e eu estava ouvindo algumas coisas, tal, e algumas pastores que eram dessa casa, e falaram a respeito do dízimo, eu falei, capaz, não pode ser assim. E eu comecei a fazer aquilo, irmãos, e Deus prosperou. Mais do que a prosperidade de Deus na sua vida, é o sentimento de gratidão que você tem de poder fazer algo para a obra de Deus. O sentimento de gratidão que você sente, como a irmã estava falando aqui, que dinheiro não é seu, se você tem, é porque alguém te deu. Não, pastor, mas eu tenho que ver, porque eu estudei para isso. Amém, irmão, amém. Mas nem o ar que você respira você tem, se Deus não quiser. Nós tivemos uma experiência tremenda nesses 2 anos de pandemia, que nem o ar não conseguia ter, tem que ser um ar que não é ar de verdade. Tinha que comprar o ar, a gente não agradece nem pelo ar que a gente respira. Então a gente não tem nada. Tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. O Senhor é digno de tudo, a minha vida é do Senhor. Se Deus quiser, a gente está numa cama hoje. Se Deus quiser, Ele levanta alguém de uma cama hoje.
Ele levanta alguém que está morto. E para isso não tem idade não, irmão. Para você ser usado por Deus não tem idade. Ontem mesmo eu estava vendo um pastor contando uma mensagem a respeito disso. Ele falou assim, olha, um homem, ele se converteu, a mulher dele era fiel ao Senhor, uma mulher como poucas, né? Servas do Senhor, e ele não estava nem aí. E um dia ela pegou, se arrumou toda, falou, olha marido, estou indo para a igreja. Ele falou assim, hoje você não vai para a igreja. Ela falou, não, mas eu vou ter que ir. Ele falou, não, você não vai, você vai ficar em casa hoje. Ela falou, olha, me desculpa, mas não tem como você me repreender, porque eu sou irrepreensível. Eu faço tudo que tem que fazer como esposa, e eu vou para a igreja. E ela foi para a igreja. Quando ela voltou, a porta estava trancada, tudo trancado, não tinha como ela entrar na casa. E no lugar que eles moravam era tempo de neve. Então ela sentou na porta por lado de fora e dormiu ali. Outro dia cedo, o marido acordou 6 horas da manhã, abriu a porta, a mulher estava lá. E ele olhou, ela tremendo de frio. E ela, bom dia, meu amor, tudo bem? Não vai ainda, espera um pouco que eu vou ter que fazer seu café. E ela fez o café, arrumou a marmita dele, tenha um bom dia, um ótimo trabalho. E ele falou assim, olha, o que você tem de diferente? Por que você não tem a mesma raiva que eu tenho de você? Por que você não tem de mim, eu sendo desse jeito? Aí ela falou assim, simplesmente porque eu cumpro o que a palavra me diz para cumprir. E aquele cara contou que Deus, esse homem, ele tinha 50 anos quando isso aconteceu. E a partir desse dia ele começou um ministério na vida dele. E desse ministério eles contaram até num tempo lá, 19 pessoas sendo ressuscitadas através do ministério dele. Ressuscitado de morte, sabe? Pessoa que morreu, eles iam lá e oravam. A gente tem que entender, irmãos, que Deus ainda ele tem um propósito na nossa vida, e não importa o tempo. A gente vê menino de 12, 14 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou me matar. Por que se matar? 12, 14 anos. Você não passou nada na vida ainda. Não é não? Então hoje você vê os jovens indo para a igreja, e glória a Deus por isso. Eu vejo essas crianças aqui, eu vi a irmã falando ali, eu queria que todos fossem meus. Irmã, nós somos responsáveis por essa geração. Eles são os nossos filhos, sim. Você, cada um que está aqui, é referência para essas crianças. Eu vejo um irmão falar lá na igreja, lá ele fala assim, pastor, eu queria que o meu filho se espelhasse em mim, cara, mas ele se espelha no Senhor. Eu falei, como assim? Não, ele fala assim, quando for pregar, eu vou pregar igual o pastor. Falou, por quê? Porque tem hora que ele faz, uhul, aí é a hora que ele vai chorar. Aí no mês de outubro a gente coloca os adolescentes para pregar, né? Nas quinta-feiras, que é os cultos de quinta-feira. E aí a gente escolhe uns e outro, e ele foi. E aí o pai dele tirou uma foto dele, assim, igual, até o jeito do pastor você ficou, hein? Viu com a mãozinha em cima da Bíblia, assim? E essas crianças, elas vão espelhar na gente, irmãos. Você é responsável, né? Por cada uma delas. Nós tínhamos, há 40 anos atrás, meu Deus... A gente tinha um time de vôlei, e aí, depois você via a molecada lá, agora eu sou o Dequinho, o Dequinho, agora eu sou o Maurício, agora eu sou fulano que corta, se espelhando na gente, porque a gente jogava vôlei, irmão, eu jogava vôlei, amém? Com esse tamanho todo, não tinha quem colocasse lá, colocaram eu, mas a gente jogava vôlei, a gente era esportista, a gente tinha uma turminha lá, que as crianças se espelhavam na gente. Então, você é responsável sim por essa geração, as pessoas vão olhar para você. Eu me inspiro hoje quando eu vejo o seu Euclides frequente na igreja, e cada vez que você abraça o seu Euclides, ele fala, Deus te abençoe, pastor. E eu recebo essa bênção do seu Euclides. Sabe por quê, irmão? 80 e poucos anos. Não era para falar, seu Euclides? Desculpa aí. Lição de moral na gente, irmão. Hoje eu não vou não, que eu estou cansado. Que hoje eu... Para com isso, irmão. Para com isso. Tem gente que se espelha no seu Euclides, tem gente que se espelha nos jovens, nos mais novos aqui. Não adianta a gente falar assim, porque eu sou velho, não porque eu sou novo, porque não, nós somos inspiração para alguém. Você tem um admirador secreto, amém? Você tem um admirador secreto. Parece que ninguém fala, quando você morrer eles vão falar.
Nossa, se eu soubesse o quanto eu amava ela, o quanto ela me inspirava. Não vai adiantar nada. Mas você tem um admirador secreto, um dia essa pessoa fala, olha, um dia você fez diferença na minha vida. E hoje é por isso que eu pedi para fazer uma homenagem para esse rapaz que ia pregar hoje. Porque quando eu fiquei viúvo, foi o primeiro casal que eu batizei, foi o primeiro casal que eu fiz o casamento deles como pastor, e a gente andou junto num tempo que eu estava viúvo. Eu precisava de pessoas perto de mim. E as pessoas sempre ali ajudando a gente no ministério e tal. E hoje não estão tão frequentes no ministério quanto estavam, mas eu falei, não, eu preciso honrar, porque um dia fizeram a diferença na minha vida. Então, se eu estou há 20 e poucos anos hoje numa igreja, é porque alguém deu uma palavra um dia da minha vida, e um dia deu um abraço e falou, estamos juntos. Ou deu um versículo, ser forte e corajoso. Ou então falou, vamos fazer. E essa pessoa me influenciou para que eu continuasse, amém? Então, Deus ele tem algo para tratar conosco. E nós temos que estar preparados para isso. Vamos para a palavra? Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. É porque eu estou com o Tiago 4:8 na minha cabeça, que é o tema do nosso evento deste ano. Mas eu não vou deixar de falar de Tiago 4:8. Quem achou, diga, achei. Eu tenho vergonha de beber água nesse negócio aqui, ó. Lá em César eles dão uma caneca lá e parece aquele apóstolo Valdomiro. Chá não sei do que. Está escrito assim em Gálatas capítulo 5: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo aqui, nessa carta, ele está exortando as pessoas a diferença da lei e da graça, não é? Porque as pessoas ainda estavam debaixo da lei, elas estavam carregando o peso do Velho Testamento, da lei de Moisés, e estavam se esquecendo de Jesus, que veio para trazer a graça. Eu vou falar uma coisa para você: a graça é sobre todos, amém? Inclusive daquele que está lá fora, que você pensa mal dele, que você fala que não tem jeito, daquele que você critica, daquele que você tem raiva, a graça é para ele também. E não adianta a gente ficar com raiva. Não adianta ficar com raiva, porque a graça é para todo mundo. O Paulo aqui, ele estava falando, olha, vocês começaram tão bem, e agora nós passamos aqui, falando para vocês que Jesus veio, agora a graça é sobre todos, vamos viver pela graça, e agora vocês estão aí. Não, porque, irmãos, no tempo da lei, se um filho seu fosse rebelde, não tivesse jeito, o que tinha que fazer? Catava o filho, levava no meio do arraial, no meio do povo, e você declarava para todo mundo: esse meu filho é rebelde, esse meu filho é desobediente, esse meu filho está sendo um mau exemplo nessa geração, e pode tacar pedra até morrer, ou até matar. E como que a gente vai viver debaixo da lei? Não é? Então o povo estava trazendo algumas coisas da lei, dentre elas a circuncisão, e ele falava: olha, gente, vamos parar com isso, vamos entender o que é a graça e o que era a lei. Agora Jesus veio e vocês estão livres. No capítulo 3, versículo 1 aqui, ele fala assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Ele está chamando o povo de insensato. Ele fala: olha, nós estamos aqui pregando a palavra, está tudo certo, e agora vocês estão bagunçando tudo, estão confundindo todo o povo. Espera aí, vamos acordar para a vida. Irmãos, é muito sério, sabe, quando a gente começa a interpretar as coisas da maneira que a gente quer. Então o que você mais vê hoje nas redes sociais são líderes evangélicos criticando outros líderes evangélicos. Porque o meu pensamento não pode ser diferente do seu. Não, nós temos que pensar igualzinho e tal. Quem é você para falar isso? Quem é você? E está uma guerra entre... Primeiro a gente ora para que Deus salve a nação inteira. Salve o Brasil inteiro, todo mundo evangélico, amém. Mas, irmão, é 35%, 40% evangélico, e já está uma guerra entre os evangélicos.
É um querendo ser mais que o outro. Não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, irmão. Quem vai julgar é Deus. Não é? Quando eu falei aqui, foi semana retrasada, passada que eu vim aqui? Não sei, lembro que eu vim aqui, que o Arnaldo me chamou aqui no final do culto. Quem estava aqui quando eu falei aqui? Conexão. 30%. E eu falei a respeito do que Deus ministrou na minha vida quando voou o telhado da igreja, da nossa igreja. Então, no outro dia nós compramos toda a telha e fomos colocar o telhado na igreja, e Deus ministrou muito forte, está faltando conexão. Está faltando firmeza. Está faltando alguém que traga fixação entre a cobertura, fala comigo, cobertura, Jesus, e a igreja. E eu falei também que quem chegasse lá num sábado à tarde ia ver um velhinho chorando debaixo do telhado, porque foi quando eu fixei, consegui fazer 2 furos na laje da igreja e na cobertura. Então, essa estrutura que liga a cobertura à igreja, somos nós que fazemos algo para o andamento da igreja. São vocês que fazem sua oração pelos pastores, pela igreja. São os pastores que estão sempre aqui ligados, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, como que vai ser. É você, irmão, que fica ali na porta para recepcionar as pessoas. É você que está preocupado em fazer alguma coisa para o reino de Deus. É você que sempre teve vontade de ver a sua igreja prosperar e está andando. Não, vamos fazer, estamos juntos, pastor. O que a gente pode fazer? Pastor, tem uma sugestão, vamos fazer isso. Irmão, quando você dá uma sugestão, você tem que estar preparado para ouvir um não. Você tem que estar preparado para isso. Não, mas a gente fala e ninguém liga. Espera aí, irmão, espera aí. Vai tudo ter um tempo certo. Não é? Tudo tem um tempo certo. E Deus, Ele vai honrar a sua sugestão. Então, você que se preocupa com algo dentro da igreja, a equipe de intercessão, você é essa ligação entre a igreja e a cobertura que é Jesus, amém? Você é responsável por trazer Jesus sempre para a igreja. Você é responsável para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Não porque aquela pessoa está junto, ela dá sangue para a igreja. Não, aquela pessoa está ali, ó, ela está realmente envolvida. Ela está querendo estar junto no reino de Deus. Focado no reino de Deus. Nós não podemos dizer que nós já estamos prontos. Nós nunca estamos prontos. Deus tem muito para fazer através da minha vida e da sua vida. Eu vim trazer hoje aqui uma palavra de libertação para a sua mente. Eu queria que você entendesse que tem algo ainda que precisa ser liberto na nossa mente. E às vezes é porque a gente está pensando, irmãos, em coisas que a gente aprendeu lá atrás. Você acha que é isso mesmo, é assim, porque um dia falaram isso. Irmão, eu ouvi lá na igreja, eu fiquei muito chateado. Olha, o irmão lá parou de dar dízimo porque ele viu um vídeo na internet falando que não é para dar dízimo nada. Fiquei muito chateado, porque a nossa igreja não obriga ninguém a dar dízimo. O momento do dízimo e da oferta não é um momento em que entra um cara encapuzado aqui com uma arma na mão e fala assim, isso é um assalto. Dá tudo que você tem. Não é isso não. Se você quiser e ouvir, amém. Dê e Deus te devolverá a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos dará também. Quer? Dê. Quer? Faça uma doação. Não quer? É problema de cada um. E eu vou falar bem sério isso. É um dos motivos de prisão na nossa mente. A gente está patinando, não sai do lugar, mas não cede. Está patinando, tem alvo para alcançar, está patinando há anos, mas não cede. Não cede. Não é? Então, é preciso que a gente dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa mente. O Paulo, ele pensava algo, falar em Paulo, é muito gostoso quando você está assistindo, você sabe o que a igreja está pregando. Né? Eu vi uma pregação do pastor Tiago aqui, ele falando assim, olha, e se tivesse hoje aqui um convidado de honra, e a gente pudesse pedir conselhos para ele, quem estava aqui nesse culto? 20%, meu Deus. E aí ele falou assim, vamos convidar Paulo para dar uns conselhos para nós. Eu estava assistindo no YouTube esses dias, falei, pô, que legal. Paulo está lá na igreja dando conselho para o povo, que bacana.
né, uma estratégia legal para você trazer um convidado de honra, né, o apóstolo Paulo, para poder ministrar para vocês. É como se ele estivesse ministrando para vocês. Eu achei top isso aí. Mas o Paulo, ele perseguia os cristãos, porque ele achava que aquilo lá estava certo. Ele pegava, arrastava, mandava prender. Estamos aqui, estão fazendo o que é certo. E um dia Jesus pegou ele, tombou ele e falou assim: ó, você vai ficar 3 dias em jejum, 3 dias sem enxergar nada, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. E aí a vida de Paulo, no capítulo 9 de Atos, foi transformada. Foi transformado. A partir de então, ele começou a pregar Jesus, a ponto das pessoas já falar assim: ô, peraí, ele era um que prendia nós e agora vai estar aqui falando de Jesus para nós? Porque, irmão, ele sofreu uma transformação na vida dele, que agora ele entendia sim quem é Jesus e o que Jesus veio fazer na terra. Nós muitas vezes não entendemos, nós deixamos passar batido. A gente acha que agora eu sou crente, estou salvo e pronto, acabou. Não, irmão. Não é isso, não foi para isso que Jesus te chamou, não. Sabe quando ele falou, ide pregar o evangelho, ele falou para você também, ide pregar o evangelho, seja um exemplo ali na sua casa, seja um exemplo ali na sua onde você trabalha, na empresa que você trabalha, seja um exemplo no busão, seja um exemplo no trem. Às vezes a gente acha que, eu fiquei constrangido, sabe, irmão, porque às vezes você fala assim, eu vou lá na sede pregar, e lá na sede é outro nível, lá na sede ninguém tem problema, lá na sede ninguém passa dificuldade, todo mundo é bem de vida. Lá na sede, ninguém tem problema de família. Não, lá na sede. Antigamente era assim, sabe, irmão? Vou confessar um pecado. Uma vez veio um pessoal de lá participar de uma reunião de jovens, assim, um dos jovens, há muito tempo, tá, irmão? Mais de 20 anos. Algum dos jovens falou assim, nossa, fiquei muito chateado na reunião. Por quê? Porque um irmão lá falando assim, olha, nós vamos fazer um retiro espiritual, vai ser tanto por mês. Vai ser tanto por mês para a gente fazer um retiro. Ah, mas Sabaúna não pode, né? Não tem condição, né? E aí aquela igreja ficou assim, nossa, porque nós somos pobrinhos, né? Então nós não pode. E aí quando eu pensei isso, sabe, eu falei assim, cara, eu vou levar uma palavra de libertação na mente, lá na sede. Automaticamente veio aquele de 20 anos atrás. Quando alguém falou assim, a Sabaúna não tem dinheiro para fazer um filho pobrinho. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Isso é uma coisa que precisa ser quebrada na nossa mente, não é? Então a gente fica assim, eu vou levar uma palavra de libertação na mente para pessoas que são... Não, irmão, todos nós precisamos de algo na vida. E se você está aqui é porque você precisa de Jesus, porque senão você não estava. A gente faz o possível no andar da nossa vida para que as pessoas sejam guiadas pelo caminho que Deus quer que a gente ande. Essa é a função do pastor, por isso que alguns olharam feio para mim quando eu falei assim, olha, a cobertura espiritual não sou eu, não é o seu pastor. Eu olharam feio, nossa, até agora você era a nossa cobertura espiritual. Falei, não ponha sua fé no pastor, ponha sua fé em Jesus, ele é a cobertura espiritual. O pastor é quem? É aquele que está aqui fazendo um sacrifício para que você não se desgarre de Jesus. Está aqui fazendo um sacrifício para que você possa, aconselhando, orando por você, dando conselho, dando estudo, para quê? Para que você chegue mais perto de Deus, não é mais perto do pastor. Essa é a realidade. E as pessoas falam, porque agora eu vou andar junto com o pastor, porque daí o pastor vai me ungir. Não, irmão, está errado. Anda perto de Jesus, é Ele que vai te ungir. É Ele que vai te chamar para fazer algo. Nós temos nossa pastora lá em Juazeiro do Norte, a minha irmã, a pastora Ilza, 10 anos, irmão, está lá, ó, e você vê nas postagens dela lá, no sol, fazendo caminhada, no busão, dormindo na rede, dormindo no chão que é chão batido, não tem nem concreto no chão, e caminhando e fazendo a obra, e contando os testemunhos, olha, tantas vidas aceitaram Jesus, tantas vidas foram curadas, porque, irmão, incessantemente, um clamor pelas nações, chamando o povo à conversão, e incansavelmente fazendo a obra, sabe? Então, pessoas assim que você tem que honrar, essa sim tem um chamado, ela catou com as 2 mãos, e a família fica reclamando, poxa, fica mais tempo com a gente, aí ela vem, fica um mês, depois volta de novo, depois fica mais 1 mês e meio, e volta de novo, e eu glorifico a Deus por isso, irmão. Mas saiu da onde? De Sabaúna. Saiu da onde? De uma família que era católica. Meu pai falava assim, eu nasci católico, vou morrer católico, porque minha família toda é católica. E um dia ele confessou, se eu me converter, o que os outros vão falar?
As minhas irmãs contam que minhas irmãs moravam com ele, que um dia parou o carteiro lá na frente lá, entregou um pacotinho, ele pegou o pacotinho e passou escondido assim do lado delas, porque ele tinha comprado uma santinha, uma imagem da santa para minha avó. E aí quando eu fui pastor, meu pai foi o primeiro homem que eu batizei nas águas. E quando ele saiu das águas, ele falou: agora eu sou evangélico? Eu falei: agora eu sou evangélico. E meu pai, nos últimos dias dele, foi o maior evangelista da família. Meu pai começou a ter um problema, porque ele trabalhava na rede ferroviária, socando linha de trem lá, calçando os dormentos para que o trem não afundasse. E ele teve problema na coluna, ele andava assim. Mas por onde ele passava, ele via os amigos dele e falava: vamos para a igreja. Meu filho é pastor lá, ele vai pregar hoje. Vamos para a igreja. E ele chamava os amigos dele, o caminho de ir para a igreja. E a nossa igrejinha começou em 2 cômodos, irmão, 3x3. Sabe, a gente tem uma história longa para contar, e dá vontade de contar tudo, dá vontade de sentar aqui e ficar até amanhã contando a história nossa. Mas tudo isso, irmão, você só traz algo para o nosso coração. Gratidão pelo tempo que nós passamos. Sabe, gratidão, você tem que ser grato. Se você está aqui até hoje, seja grato. Seja grato a Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu vim na igreja, eu encontrei a irmã ali, a Val. E eu falei: eu conheço você. Ela falou: também te conheço, nós trabalhamos junto na Canebo, em 80 e pouco. Não era para falar, né, Val? E depois de um tempo eu vim pedir perdão para ela. Falei: você me perdoa? Por quê? Porque aquele dia eu estava bêbado. Quando eu vim na igreja a primeira vez, eu estava bêbado. Minha esposa veio na frente de ônibus, e eu estava chegando, não sei de onde. No meio do caminho, ela fez o motorista parar e descer meu filho de 4 anos, falando assim: fica com seu pai. E aí eu vim para a igreja para buscar eles. E quando eu saí fora da igreja, ali no meio do culto, uma escuridão tomou eu, e eu apoiei num muro, e eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Sabe, irmão, são momentos que a gente passou, que Deus, Ele sempre lembra da onde Ele nos tirou. Da onde Ele nos tirou. Talvez você não tenha passado nem um pouquinho do que eu passei, ou talvez você não tenha passado ainda. Talvez você tenha passado momentos piores, porque os testemunhos que a gente escuta, não é, de um irmão do outro irmão: olha, eu estava em depressão, fui à beira da morte, olha. E a gente simplesmente teve a graça sobre a nossa vida. Deus, Jesus nos resgatou e falou: vem cá, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o meu versículo, irmão. Esse é o meu versículo até hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fala comigo: se o Filho me libertar. Porque tem gente que acha que já é liberto, não precisa mais nada. Tem um irmão na minha igreja lá que ele estava com o casamento destruído, pastor. Eu fui lá e falei para ele: ó, tem jeito. Não tem jeito, porque a mulher tocou eu de casa. Tem jeito. Não, você tem que parar de beber. Não, mas parar de beber que jeito? Tem que parar, pô, eu parei, nós andava juntos, nós fazíamos churrasco junto, nós tem... Não, mas então fala com a mulher lá. Falei: mas eu tenho que ouvir de você está disposto? Eu peguei, fui na casa da mulher dele, falei: ó, assim, seu marido está disposto. Ah, mas vai ter que orar muito, hein, Dequinho? Eu era diácono. Falei: então, mas vamos dar uma chance aí, mas não estou falando para você dar chance para ele, não, dá chance para o Espírito Santo. Dá uma oportunidade para o Espírito Santo. Ela falou: tá bom. Então vamos, como é que faz? Falei: dá uma oportunidade para ele, vamos lá em casa, tomar um café, conversando. E eu coloquei os dois frente a frente. Eu era diácono, irmão, novo na igreja, mas eu já era meio ousado. E eu falei assim: ó, essa mulher está te dando uma oportunidade, mas não é para você não, está dando uma oportunidade para você se apegar com o Espírito Santo, porque quem vai te mudar é o Espírito Santo. E da mesma maneira, falei para ela: o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, para dar certo. Irmão, foi lindo. Eles estavam juntos, aí daqui a pouco resolveram casar na igreja, casaram, fizeram uma festa bonita, e o irmão de terno e gravata e andando, bacana, irmão, começo tudo jóia. E ele falava: agora eu sou livre, parei de beber, eu sabia, eu bebo, eu paro quando eu quiser, isso aí não tem esse negócio de vício não, a turma para, é sem vergonhice, para quando quer. Aí um dia eu dei uma oportunidade para ele na igreja e falou assim: hoje eu sou um evangelista. Estou evangelizando em minha família, meus amigos, onde eu passo, as pessoas olham para mim e vê a mudança que Deus fez na minha vida, e glória a Deus por isso. E agora o diabo pode vir com os 2 pés. O diabo foi com os 2 pés, irmão. Começou tudo de novo. Mas dessa vez não teve jeito.
destruiu o casamento, foi embora. Por várias vezes ele ligava para mim de Jundiapeba, que estava morando num quartinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E um dia desse eu vi que ele estava num bar em frente da igreja, eu estava fazendo um serviço na igreja lá de pedreiro, e eu olhei lá e falei, cara, não acredito que ele não vai vir aqui. E ele ficava de costa para mim, eu peguei e cheguei até nele. Eu falei, lá, irmão, você está por aí? Eu falei, estou faz tempo ali olhando você. Falei, como é que é? E ele falou assim, cara, ora por mim, porque agora estou desandado mesmo. Agora está feio mesmo. Então, irmãos, algo que eu aprendi na minha vida nessa caminhada. Não desafie o diabo se você não está preparado. Se você está preparado, se você se acha aí que está bom. Mas mesmo assim não desafia não, porque a gente não está aqui para desafiar o diabo. Ele é astuto. Ele precisa, pega um papel sulfite, ele precisa da ponta de uma agulha para entrar na sua vida para fazer um rebuliço. Quando ele entra, ele faz um rebuliço. E isso começa aqui, ó. Então, eu insisto em falar para você que tem algo para ser liberto aí na sua mente. Nós estamos num tempo de conexão. A nossa frase lá em Sabaúna para este ano é conexão. Conexão. Deus, Ele quer se aproximar de nós, Ele quer ouvir a gente. Sabe o que faz separação entre nós e o nosso Deus? São as nossas transgressões, são os nossos pecados. Então, Deus, Ele quer estar junto. Ele quer estar ministrando na nossa vida. Qual o passo que eu devo seguir? Qual o caminho? Tem muita coisa para a gente aprender, irmão. A gente acha que já sabe tudo. Um dia um pastor falou para mim, eu vou sair da igreja porque eu já sei tudo da Bíblia. Eu falei, sabe? E eu vou sair da igreja. E é pura ignorância, irmão, a gente achar que não precisa de mais nada. Pura ignorância. Eu vim aqui para falar isso para você, irmão. Sabe, eu podia estar continuando lendo a palavra aqui, mas tem algo dentro da sua mente que precisa ser transformado. Você tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua mente, amém? Amém? E simplesmente se quebranta, fala, cara, eu tenho que ser tratado, eu careço da glória de Deus na minha vida. Nós somos transformados de glória em glória. Não é de evento em evento. A gente está aqui para ser renovado, não remendado. Precisamos entender que Deus, Ele tem algo para tratar conosco. E o difícil não é você lutar contra o diabo, é quando você lutar contra a sua carne mesmo. É dentro de nós que as coisas acontecem. O diabo não precisa fazer nada. Às vezes o diabo está ali vendo a gente perdido, confuso, e ele está lá, nossa, não vai dar nem a oportunidade de me trabalhar na vida dela, porque está com o pensamento, está metendo a pau na irmã, está pensando da irmã, olha lá, está reparando na roupa da irmã, está reparando como a irmã adora, o espírito de Mical está apontando, olha lá, olha como é que a irmã adora, olha como é que o Arnaldo toca a bateria, olha como é que a minha irmã adora, olhando para a parede, tem que olhar para cima, tem que estender a mão. Não, irmão, Deus, Ele tem algo para tratar com você. Eu queria que você simplesmente se rendesse ao Senhor nessa manhã. Entrega seus caminhos ao Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor. Entrega tudo. Entrega a sua vida financeira. A Bíblia fala que sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor procurando alguém que possa tragar. Só que ele anda em derredor, mas a Bíblia fala no Salmo 34, versículo 7, se não me engano, que ao redor está o anjo do Senhor. Amém? Eu costumo falar assim que eu estou aqui, o anjo do Senhor está ao meu redor. Então eu tenho a minha vida financeira, minha vida familiar, minha vida, as áreas da minha vida, particular, profissional, tem um monte de área aqui. E o diabo precisa de uma brecha. Quando tem essa brecha, o diabo entra. E isso às vezes, irmão, a nossa vida é sentimental. E não é fácil o homem casado cair em adultério. Não é difícil. É muito fácil. Mulher casada cair em adultério. É muito fácil. São falhas que a gente comete na nossa vida. O diabo entra e faz um estrago. E a gente precisa entender isso, irmão. Nós estamos sujeitos sim. Mas o Deus que a gente serve é mais poderoso. Amém? Você pode se colocar em pé para a gente orar? Nós vamos orar e eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus e as áreas da sua vida diante de Deus.
Estais firme na liberdade que Cristo vos libertou, irmão. Deus te deu Você está liberto no Senhor, amém? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente agora. Senhor, nós temos as áreas da nossa vida, sua palavra foi lançada aqui, Pai. Para que nós não tornemos a meter-vos debaixo do jugo da servidão de novo. Nós não servimos ao pecado, Pai. Nós servimos ao Senhor agora. E a tua graça nos basta. Por isso nós colocamos as áreas da nossa vida diante do Senhor. Eu queria que você, irmão, colocasse a área da sua vida diante do Senhor, a área tentadora. Às vezes na sua vida profissional, irmão, pode entrar algum dinheiro que não provém da justiça. É um dinheiro que não vai ser bênção na sua vida, porque é irregular. Às vezes, irmão, a gente está querendo dibrar a Receita Federal. Sim, irmão, isso também é pecado. Às vezes nós estamos querendo fazer de conta que não é conosco, ninguém vai saber. Se eu trair a minha mulher, se eu trair o meu esposo, ninguém vai saber. Tudo isso é pecado diante de Deus. Tudo isso é prisão na mente. Não, ninguém vai saber se eu dizimei 10% ou não. Não, ninguém vai saber se eu dei oferta assim ou não. Não, ninguém vai saber se eu estou sendo fiel a Deus ou não. Não, ninguém vai saber, mas se Deus me mandou aqui é porque Ele sabe. E Deus quer tirar isso da sua mente hoje. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Deus, que o Senhor é sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha a ser sobre cada vida agora. É o Senhor que quebranta, Pai. É o Senhor que faz com que a pessoa deixe o vício, deixe o costume, deixe o pensamento ilícito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu declaro o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Nessa manhã, eu declaro, Pai, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, Pai. Todo espírito de contenda, nós expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito de avareza, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a falência dele. Todo espírito de Jezabel, que tem tentado influenciar, tem tentado comandar a vida, a casa, em nome de Jesus nós repreendemos e expulsamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos Teu Espírito Santo passeando, Pai, visitando a nossa casa, visitando a nossa mente e o nosso corpo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós recebemos a porção de hoje. Sim, Senhor, o Senhor nos fará refletir ainda mais onde nós estamos errando, Pai, para que nós possamos ser exemplos nessa geração, para que as crianças olhem para nós, Pai, e vejam o Senhor em nós, vejam a transformação que o Senhor fez na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos e nós te agradecemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Amém, amém, amada igreja. Obrigado, pastor Deco, viu? Muito obrigado. Glória a Deus por esse tempo que Deus nos proporcionou de ser ministrado pela sua palavra, essa experiência, né? E para a gente poder retomar essa semana e permanecer firme na fé. Firme na fé. Acenda a luz, por favor. Firme na fé, né? E buscando mais de Deus. Amém, amada igreja? Amém, amém. Levanta sua mão para o céu. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo de adoração. Por esse tempo onde a gente conseguiu de alguma maneira entrar na Tua presença, ser ministrados, ser conduzido, Pai, naquilo novo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai.
Eu te agradeço porque cada uma dessas pessoas que estão neste lugar representa uma família, ou a família está neste lugar. E eu quero abençoar cada um deles, Jesus. Eu quero abençoar cada um desses corações que estão aqui nesta manhã. Que a tua presença visite a cada um deles, Pai. Que a tua presença possa tocar esses corações. Que teu toque de amor, teu toque de paz possa vir sobre esses lares. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela manifestação da tua presença neste lugar. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Entregamos essa semana na tua presença. Entregamos tudo aquilo, Pai, que nos preocupa. Entregamos a Ti, Pai. Eu declaro sobre essas vidas, Pai, a Tua presença manifesta. Eu declaro Teu toque de cura para quem está precisando de uma cura neste momento, Pai, para quem está precisando de trabalho, Pai, as portas abertas, Pai, as portas abertas para quem está precisando de trabalho, Jesus. Teu toque de poder sobre os casamentos, Jesus. Sobre os casamentos, Pai, eu declaro Tua palavra sobre os casamentos neste momento, Pai. O Senhor conhece mais profundo, mais a fundo o que acontece em cada lar, Pai. Então eu oro pelos casamentos nesta manhã, Jesus amado. Pelos armários, Jesus, que nada falte nos armários, Pai. E que esses corações que estão neste lugar sejam misericordiosos com aquele que está precisando também. Sim, Espírito de Deus, oro pelas crianças, para Tua cobertura, Teu preservar, Pai. A gente sabe que toda essa epidemia, tudo isso que está acontecendo, Pai, não vem do Teu coração e dos Teus pensamentos. Então eu declaro Teu preservar sobre cada uma dessas pessoas que estão neste lugar, Jesus. Sim, Espírito de Deus, eu declaro, Jesus, a paz que excede todo entendimento, Pai, para quem está precisando nessa manhã. Aqueles corações que estão aflitos por alguma dívida ou alguma situação familiar, que Teu toque de poder possa vir sobre eles agora, Pai. Teu toque de poder, sim, Espírito de Deus. Amém e amém. Amém? Você entendeu? Amém.